Saudações! Está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos falar sobre o planeamento familiar. O fraco uso de contraceptivos é apontado como a principal causa da elevada taxa de fecundidade no país, de acordo com o Manual de Planeamento Familiar e Políticas de Saúde Sexual e Reprodutiva em Moçambique, lançado em 2019. Este fato coloca o nosso país na lista das nações com as taxas mais baixas de uso de contraceptivos no mundo, com uma prevalência contraceptiva de 25,3%, segundo dados do Ministério da Saúde, lançados em 2016. Portanto, fique atento, pois hoje vamos falar sobre este assunto. E para conversar conosco recebemos a doutora Joana Churana, é médica ginecologista e vai poder nos esclarecer e aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Olá, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia. Olá, caros telespectadores. É um prazer cá estar de novo para falar de um tema tão importante e pertinente que é o planeamento familiar. Muito bem, antes mesmo de avançarmos com as explicações sobre todo o processo de contracepção, gostaria que a doutora nos esclarecesse o que é o planeamento familiar. Quando falamos de planeamento familiar, a que é que nos referimos exatamente? Falando de planeamento familiar, nós falamos de formas que existem, né? Que possam assegurar que indivíduos ou casais tenham acesso à informação, métodos contraceptivos eficazes e seguros para que tenham uma vida sexual saudável e segura. E falando de planeamento familiar, nós até poderíamos não usar o método de planeamento familiar porque estaríamos somente a falar de uso de métodos contraceptivos em casais, mas usaríamos mais um método de contracepção, porque independentemente do estado civil ou ter marido ou parceiro, a mulher ou o indivíduo deve ou tem direito a acesso aos métodos contraceptivos. Sim, e já agora, o que é que são os métodos contraceptivos? Os métodos contraceptivos são, desculpa a redundância, mas são métodos que são usados por indivíduos, neste caso casais, sexualmente ativos para que possam evitar a gravidez. Existem vários métodos disponíveis e que eles podem ser classificados de várias formas. Existe uma classificação que podemos chamar de métodos de barreira, em que falamos dos preservativos femininos e masculinos, falamos de métodos hormonais, onde falamos da pílula, o implante e a Depo-Provera. E temos métodos irreversíveis, que é a laqueação e a vasectomia. Temos outra classificação que é muito usada no nosso Sistema Nacional de Saúde, que são métodos de curta duração, que temos, neste caso, o preservativo, a pílula, que são métodos de curta duração. Temos métodos de média e longa duração, onde temos a Depo-Provera, temos o implante, o dispositivo intrauterino ou DIU, tem o mesmo nome. E temos de longa duração, permanentes, que é a laqueação e a vasectomia. Só para esclarecer que esses métodos todos estão disponíveis em todas as unidades sanitárias do Sistema Nacional de Saúde cá em Moçambique. Muito bem. A doutora falou que existem métodos reversíveis e irreversíveis. Como é que funcionam? Qual é a diferença? Okay. Os métodos reversíveis são métodos que o casal ou o indivíduo usa e querendo, por exemplo, fazer mais um filho, suspende o método e a fertilidade está preservada, a pessoa pode fazer os seus filhos. Então são métodos que geralmente as mulheres que desejam usar filhos são mais aconselháveis. Enquanto que os métodos irreversíveis é para situações em que o indivíduo, ou seja, o casal, já não deseja ter mais filho, que é a laqueação ou a vasectomia. Uma vez optado por esses métodos, o indivíduo já não tem como voltar a fazer filho de forma natural. E quando é que é recomendado o uso dos métodos contraceptivos irreversíveis? Uma mulher que ainda esteja em idade fértil ou abaixo dos 40 anos pode aderir a este método irreversível? É verdade que a adesão ao método depende muito do desejo da mulher, mas é preciso que a gente tenha em conta aquilo que tem sido o dia a dia de cada mulher. Nós sabemos que no nosso país a fertilidade, as pessoas fazem filho até mais tarde,
apesar da pessoa preferir um método irreversível, nós como provedor, é preciso que o provedor converse com a mulher e explique as consequências da adoção do método irreversível. Uma mulher nova pode depois mudar de ideia. Vamos supor que a mulher opte por uma laqueação aos 20, 25 anos. Ela pode mudar de ideia ao longo da vida por um outro motivo e já deseja fazer filho. Então é sempre bom nós darmos as vantagens e desvantagens da adoção de certos métodos. Ou seja, a conversa entre o paciente e o provedor é muito importante, esta explicação, para que a mulher tenha noção de qual é a melhor escolha a fazer. É por isso que mesmo na definição nós já falamos de conjunto de informação, porque é preciso dotar a pessoa de informação para que a pessoa possa tomar uma decisão, qual é o método que deseja. Então, o provedor deve dar a informação toda sobre os métodos contraceptivos. Muito bem. E como escolher o método contraceptivo a mais adequado? Existe algum tipo de exame que é feito, que a paciente deve fazer, que diga qual é o método adequado que esta mulher deve aderir? Na verdade, não existe nenhum exame para que possa facilitar a escolha de um ou de outro método. O que temos que fazer é dar a informação dos métodos existentes, temos que falar dos efeitos colaterais. É verdade que também para poder selecionar o método adequado depende muito da condição clínica de cada mulher, mas no geral todos os métodos podem ser usados por todas as mulheres, tirando certas exceções por causa da condição clínica, ou seja, doenças pré-existentes em alguns casos. Ok. Muitas vezes nós só ouvimos que existem métodos contraceptivos e que é uma maneira de evitarmos as gravidezes não desejadas, as gravidezes precoces e etc. Qual é a real vantagem do uso destes métodos, para além destes que eu referi, para que a mulher saiba que é realmente importante aderir ao planeamento familiar? É muito importante aderir ao planeamento familiar e aqui aproveito só para dizer aos telespectadores que o planeamento familiar ou o uso de métodos contraceptivos não é só tarefa da mulher. O casal todo deve estar envolvido e, na medida do possível, devem escolher juntos um método para evitar a gravidez. Isso facilita a adesão, facilita o apoio psicológico para a própria paciente, para a mulher neste caso. Então, é importante que o casal esteja unido e fale abertamente da sexualidade e dos métodos por optar. A importância do uso dos métodos contraceptivos, primeiro temos a redução de mortalidade materna. O que é que isso significa? Significa que a mulher vai espaçando as gravidezes, tem um tempo para poder recuperar fisicamente de uma gravidez para outra, né? As crianças que esta mulher gera também levam vantagem, porque esta mulher vai ter tempo de amamentar, como deve ser o período recomendado, e criar esta criança até preparar-se para uma outra gravidez. Temos também que o uso dos métodos contraceptivos, mesmo na idade jovem, principalmente na idade jovem, é uma vantagem, porque nós sabemos que uma das grandes causas de abandono escolar, principalmente na rapariga, são as gravidezes precoces. Se esta menina optar por um método contraceptivo, ela poderá progredir na escola, poderá ter uma profissão, ter uma carreira e poder se autossustentar no futuro. Esta é uma vantagem social muito grande. Temos também que o uso de métodos contraceptivos evita, até certo ponto, a prática de abortos inseguros. A pessoa descobre que está grávida, vai optando por um aborto inseguro e também pode levar à mortalidade. São várias vantagens do planeamento familiar, ou seja, do uso de métodos contraceptivos. Esse que devia ser o termo correto. Certo. E existe uma contraindicação ou os métodos contraceptivos causam efeitos colaterais no organismo da mulher? Os métodos contraceptivos têm efeitos colaterais, como qualquer fármaco, qualquer método tem seus efeitos colaterais. Esses efeitos são já informados a partir do momento que a mulher adere ao nosso serviço. Informamos cada efeito colateral dos métodos. É importante que a mulher saiba que poderá acontecer este e aquele sintoma no seu organismo. E existe uma contraindicação? Há mulheres que por algum motivo não podem aderir aos contraceptivos?
Em princípio, todos os métodos contraceptivos são seguros, são adequados para cada mulher. Mas volto a repisar que às vezes depende da condição clínica de cada mulher a adoção de um método em relação ao outro. Falo de casos de mulheres com hipertensão que não podem fazer a pílula, por exemplo, mas tem outros métodos para essas mulheres. Então, os métodos estão disponíveis e são seguros para todas as mulheres. Então, o importante é a mulher aproximar a unidade sanitária e lá vai ter o esclarecimento, a informação. Porque muitas vezes a mulher decide, pronto, vou usar a pílula e depois, sem saber que, porventura, a pílula pode causar efeitos colaterais. Sim. Então, é preciso mesmo que a mulher esteja próxima à unidade sanitária, que lá tem toda a informação, que esta mulher pode seguir qualquer método e estar com a sua saúde em dia. Sim, sim. Nós temos certas condições clínicas que são mais frequentes, podemos encontrar nas nossas pacientes. Então, são essas que não limitam o uso da contracepção, mas ajudam na escolha adequada, de acordo com a condição clínica. Por isso que eu disse, os métodos são seguros, são para todas as mulheres, mas deve-se fazer uma avaliação para ver o método adequado para cada condição clínica. Então, temos aqui esta roda que usamos na nossa unidade sanitária. Isto é nas nossas unidades sanitárias. Por exemplo, temos uma paciente com hipertensão, como eu falei. Esta paciente não pode fazer pílula, não pode fazer uso de pílula, também, por exemplo. Mas ela tem outras opções aqui, tem o DIU, sim, que possam fazer a prevenção da gravidez indesejada. Então, esta avaliação é mesmo para poder adequar, tendo em conta a condição de cada mulher, condições específicas. E mulheres que estejam a amamentar, porque nós sabemos que muitas vezes mulheres que estão a amamentar não podem tomar medicamentos de qualquer maneira, porque pode influenciar na saúde da criança, do bebê. Qual é o método ideal para esta mulher? Falando da mulher que esteja a amamentar, é importante também explicar aos telespectadores. Tem sido um dilema, uma mulher ao 5º mês aparece grávida. Isto porque a mulher deve fazer o planeamento familiar durante a amamentação, sim. Esta mulher muitas das vezes fica até os 6 meses sem a menstruação. E ela, o fato de não estar a menstruar, pensa que não pode engravidar, o que não é verdade. Ela muito cedo tem uma proteção de 45 dias, no máximo 2 meses, mas depois disso, mesmo sem ver a menstruação, pode engravidar. Nós temos uma pílula no Sistema Nacional de Saúde que geralmente damos à mulher que esteja a amamentar, que é esta. Esta é uma pílula simples, progestínica, só tem progesterona. Esta é adequada para a mulher que esteja a amamentar. Então, a mulher que esteja a amamentar deve fazer o planeamento familiar, ou seja, com o uso de métodos contraceptivos. Ok, muito bem. A nossa equipa deslocou-se a um dos centros de saúde aqui da cidade de Maputo, falo da Modefa, que presta serviços de atendimento ao jovem e adolescente. Confira a seguir alguns dos métodos contraceptivos disponíveis neste centro e como é que funcionam cada um deles. E vamos ver uma entrevista com a enfermeira Esther. Quando a pessoa chega aqui, nós aconselhamos e falamos de todos os métodos, das vantagens e desvantagens, e a pessoa depois vai optar por um dos métodos. Mas antes disso, nós vemos, por exemplo, a pressão, como é que está, porque se tiver pressão alta, não pode tomar essa pílula. Aqui, nós temos a pílula, 2 tipos de pílula, microginol, que é para qualquer mulher, e microlute para mães que amamentam. Ou mulheres com tensão um pouco elevada, não podem tomar microginol, mas sim o microlute. Temos os métodos a longo prazo, que é o implante e o DIU. O DIU é dispositivo intrauterino, é colocado na cavidade uterina. O implante é colocado no braço. Temos também o injetável, que é Depo-Provera, de 3 anos. Temos os preservativos, tanto masculino como feminino. Como sabem, qualquer método usado deve ser sempre acompanhado pelo preservativo. Porque, como sabemos, os métodos contraceptivos, hormonais ou não, eles não previnem as ITS
e o HIV. Então há necessidade da pessoa fazer a proteção dupla, que é usar qualquer método à escolha e o preservativo. A pílula é tomada diariamente. Então a pessoa quando vem, nós damos uma caixinha destas, que tem 3 ciclos. E ao longo dos 3 meses a pessoa vai tomando. Geralmente se começa menstruada a qualquer método. Então vai tomando, começando daqui, vai tomando, quando chega aqui aparece menstruação, continua até terminar, segue outra, assim sucessivamente. Então no fim da terceira, quando se vê do período, a pessoa vem cá levantar outra, mais 3 ciclos. A toma é diária, tanto esta quanto esta. Enquanto esta, a pessoa vê menstruação aqui nos castanhos, esta aqui pode não aparecer a menstruação, assim como pode aparecer em qualquer momento. O importante é que a pessoa não pare de tomar a pílula, continue tomando menstruada ou não. É importante, sim, que venham juntos no planeamento familiar, juntos vão sentar, são aconselhados e vão optar pelo método que acharem melhor, não é? E porque, por exemplo, se ela toma na revelia dele, ela algumas vezes até pode esquecer de tomar, porque está escondendo. No dia em que estiver lá, pode não tomar e ela vai engravidar. Agora, se ele tem conhecimento, ele vai sempre lembrar, tomou pílula, ela vai tomar para evitar a gravidez indesejada. E em relação às ITS também, é importante que venham juntos, porque geralmente quando ela vem com alguma ITS, sempre notificamos o parceiro e é difícil o parceiro vir. Então, eu aconselho a todos que acompanhem as suas parceiras para o tratamento, principalmente nas ITS, porque se ela trata-se sozinha e ele não está tratado, ela de voltar a reinfetar-se. Então, fica um ciclo vicioso, onde ela tratou, melhorou, porque durante o tratamento não vai fazer sexo. Mas quando voltar a fazer o sexo sem preservativo, vai reinfetar-se e vai se manifestar. Então acaba ficando uma doença crônica. Muito obrigada, enfermeira Esther, por estas informações. Obrigada também à Mudefa por estarem sempre abertos para receber a equipa do Saúde e Vida. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre planeamento familiar e vamos a seguir esclarecer alguns mitos e verdades sobre este assunto. Doutora Joana Churana muitas vezes disse que a mulher que está a amamentar não pode usar nenhum método contraceptivo. Isto é um mito ou é uma verdade? É um mito. A mulher deve usar métodos contraceptivos durante a amamentação. A adesão aos métodos contraceptivos orais e injetáveis reduz a cólica menstrual. É um mito ou é uma verdade? É verdade. O uso de métodos hormonais ajuda a reduzir até certa forma a cólica menstrual. É por isso que muitas vezes as mulheres, quando começam a usar, anteriormente, antes de usar algum contraceptivo, têm cólicas muito fortes e depois a cólica fica reduzida quando usam estes métodos contraceptivos. Então isto é normal? Sim. Muito bem. O DIU pode se manter até 10 anos. Isto é um mito ou uma verdade? Uma verdade. É um método de longa duração. A mulher fica 10 anos protegida de uma gravidez indesejada. Ok, mas durante este tempo de 10 anos não pode causar nenhum efeito à mulher? Como é que a mulher que usa o DIU tem que se comportar? Ela deve seguir todas as recomendações que são dadas antes da introdução, ou seja, antes de iniciar o uso do dispositivo. Qualquer alteração, como qualquer método, pode haver qualquer alteração no organismo, deve dirigir-se à unidade sanitária, deve manter os cuidados que lhe são recomendados e qualquer alteração deve ir à unidade sanitária, mas pode ficar 10 anos
sem gravidez. Sem se preocupar. E depois que passam estes 10 anos, a mulher pode naturalmente voltar a colocar o DIU ou tem que dar um intervalo para depois aderir a um método contraceptivo? A mulher, dentro desses 10 anos, pode desejar fazer filho. Ao 6º ano, ela retira o método e, naturalmente, ela recupera a sua fertilidade. Até depois de 10 anos, ela recupera a fertilidade. Conheço várias pacientes que usaram o método por 9 anos e recuperaram a sua fertilidade e fizeram filho. São métodos bons para quem principalmente não deseja ter um filho tão já e não tem que ir à unidade sanitária com muita frequência, porque esse é outro dilema. Se nós promovermos, ou seja, se as pacientes optarem por um método de longa duração, ajuda o seu estilo de vida. A paciente não tem que ir a cada 3 meses para fazer o injetável, não tem que ir mensalmente para levantar a pílula. Ela estará protegida por muito tempo da gravidez. Isso é bom. Ela querendo, ao fim de 2, 3, 4 anos, ela retira o método e faz o seu filho. Naturalmente. Naturalmente. Muito bem. Todas as mulheres ganham peso tomando a pílula. Isto é um mito ou é verdade? É um mito. É verdade que alguns estudos podem defender que sim, mas nenhum estudo comprova que tenha colocado 100 mulheres com a mesma massa corporal a fazer pílula e a comer da mesma maneira e que o ganho de peso foi notável em todas as 100. Pode acontecer, depende muito do nosso estilo de vida também. Mas não é taxativo. Certo. O implante é um método que poucas mulheres usam, pois queixam-se que com o tempo ele se desloca. É verdade o implante se desloca? Não é verdade. O implante nós temos aqui, o implante é um pequeno dispositivo que é colocado no braço, por debaixo da pele. Ele é fixo, fica fixo, ele não tem como se deslocar. Ele está fixo no braço durante o tempo que a mulher desejar manter a sua contracepção. Ok, e se porventura a mulher, podemos dizer que sofre um acidente ou alguma lesão naquela região onde tem o implante, o que esta mulher deve fazer? Não terá nenhum efeito porque o implante é colocado mesmo ao nível dos tecidos moles. Ele não está em contato com vasos, com estruturas como vaso sanguíneo, como osso. Ele está mesmo, nós chamamos de subcutâneo. Então ele está assente lá, mas ele não tem contato com estruturas vitais, diríamos. Muito bem, muito obrigada, doutora, por nos ajudar a esclarecer estes mitos e verdades sobre métodos contraceptivos. Há muita gente que tem várias ideias, vários pensamentos sobre os métodos contraceptivos que por vezes não são reais e que podem comprometer a nossa saúde. Então é muito bom quando temos esclarecimento de um especialista que nos diz o que é mito e o que é verdade sobre este assunto. É verdade, e eu aconselho principalmente jovens e adolescentes a aproximarem. A cada unidade sanitária existe um serviço chamado SAS. Nesse serviço encontrarão provedores de saúde que vão dar informação sobre a sua sexualidade. O que acontece muitas das vezes, as meninas vão buscando informação de outra amiga que muitas das vezes não tem informação completa ou correta e vão optando por levar a vida de acordo com a informação da melhor amiga que parece ser a mais informada. Mas é importante que vão e busquem informação no sítio certo, que é a unidade sanitária e é de Borla. Estes métodos todos são gratuitos no Sistema Nacional. Com certeza. Bom, vamos a mais um rápido intervalo, não saia daí, pois ainda temos a terceira e última parte do nosso programa, ainda temos muito mais informações para partilhar consigo. Isto é Até Já! Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Diz-se muitas vezes que o êxito de uma consulta não depende apenas do especialista ou do médico, mas também da curiosidade de quem procura os serviços hospitalares. Confira a seguir algumas perguntas colocadas pelos nossos telespectadores na rubrica Saiba Mais. Olá,
aqui é Mércia. Gostaria de saber por que as mulheres, quando tomam pílula, sentem enjoo e preguiça. Olá, Mércia. Um dos efeitos colaterais dos métodos hormonais, temos realmente náuseas, temos o escasso sangramento, entre outros. Esses são métodos que são efeitos já esperados no uso. Isto tem a ver mesmo com o próprio efeito hormonal no organismo. Nós sabemos que o implante e a pílula são hormônios. Então, o efeito deles no organismo vai causar esses sintomas que já referimos. Olá, doutora. Meu nome é Nelson e tenho uma pergunta. Gostaria de saber se os métodos contraceptivos diminuem o prazer sexual. Olá, Nelson. Os contraceptivos não diminuem o prazer sexual. Podem diminuir o desejo sexual, mas não em todas as mulheres, varia de uma para outra. Só para lembrar que o desejo sexual depende muito de outros fatores, não vamos falar só da pílula, ou seja, do uso de métodos contraceptivos. Depende do momento em que o casal se encontra, vários efeitos da sua vivência podem interferir no desejo sexual, não que seja por causa da pílula. Olá, doutora Joana, eu chamo-me Olinda. Gostaria de saber que a mulher que toma pílulas pode trocar periodicamente. Olá, Olinda. A mulher, ao optar pelo uso da pílula, se esta pílula está a surtir efeito desejado, ela não tem por que trocar de método. Ela só muda de método se tiver algum efeito colateral no uso desse método. Aí deve aproximar a unidade sanitária e explicar, será avaliada e daí poderá se decidir pela troca do método contraceptivo. Olá, doutora. Chamo-me Marcela e gostaria de saber se a pílula ela diminui o fluxo menstrual. Olá, Marcela. Um dos efeitos da pílula é reduzir, sim, o fluxo menstrual. Então, isso já é esperado que aconteça para quem usa a pílula. Olá, doutora. Meu nome é Felipe Luiz. Gostaria de saber como é que os jovens podem fazer para terem acesso ao planeamento familiar. Olá, Felipe. Olha, Felipe, em todas as unidades sanitárias deste país, nós temos serviços chamados SAS, que são serviços ligados à saúde sexual do adolescente e jovem. Nesses serviços, nós poderemos encontrar provedoras que irão fornecer todo tipo de informação acerca do uso de métodos contraceptivos. Mas não se esqueça, para um jovem que ainda não tem um casamento, ainda não tem uma relação firmada, um dos métodos que deve, independentemente do que for a optar, é o preservativo. Também deve associar ao preservativo, que tem as suas vantagens. Para além de evitar a gravidez que nós falamos, também evita que haja transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Mas toda essa informação poderá ter nos serviços chamados SAS. Para trás a rubrica Saiba Mais, muito obrigada aos nossos telespectadores que participam no nosso programa, deixando as suas dúvidas e perguntas. Nós esperamos ter correspondido às suas expectativas. Doutora Joana Churana, são instantes finais do nosso programa. Gostaria que a doutora deixasse, em jeito de últimas considerações, algumas recomendações para os nossos telespectadores. Como recomendações que poderia deixar, eu aconselharia aos casais ou às pessoas sexualmente ativas a aderirem ao planeamento familiar. Já vimos as vantagens do uso de métodos contraceptivos. É importante que o casal ou as pessoas tenham uma abordagem aberta sobre a sua sexualidade. Aderindo ao uso de métodos contraceptivos, só saímos a ganhar. Há uma vantagem quer a nível familiar até o nível socioeconômico. É importante, desde que a pessoa seja, independentemente da idade, do estado civil, desde que seja sexualmente ativa, é importante que esta pessoa adira ao planeamento familiar, ou seja, aos métodos contraceptivos. Muito obrigada, doutora Joana, por estas explicações, pela sua participação e disponibilidade. Afinal de contas, queremos ajudar os nossos telespectadores, assim é que é, para que eles tenham hábitos de vida saudável, que planifiquem muito bem, que adiram ao planeamento familiar, pois é a melhor opção.
Então, nós temos um próximo encontro marcado para uma próxima oportunidade, doutora Joana. Com certeza, foi um prazer falar desse tema mais uma vez. Espero que os casais, os indivíduos, através da informação aqui passada, tenham a sua sexualidade segura e saudável. Muito bem. Bom, para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais, no Facebook, siga a nossa página Saúde e Vida. Já agora agradecer, nós temos recebido várias mensagens, várias dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores. Acredito que a doutora Joana estará disponível também para esclarecer algumas dúvidas que possam surgir durante este período, para que possa responder assim aqui aos nossos telespectadores que nos acompanham das redes sociais, não é? Com certeza, uma das tarefas do setor saúde é promoção de saúde. Então temos que promover bons hábitos de vida para a população em geral. Nós não queremos só tratar, temos que promover os hábitos. Prevenir. A prevenção é a arma de sucesso. Pois é. Para além do Facebook, estamos também no YouTube. Pode muito bem seguir-nos no YouTube e ficar a par de todas as atividades da H2N e também do programa Saúde e Vida. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.